Olá, pessoal. Vou fazer uma aulinha aqui sobre os polímeros, né? Então, nós vimos já que os principais polímeros são os plásticos, né? E aqui no caso eu falei em sala de aula, né, sobre o histórico, né, dos principais polímeros plásticos, principalmente, né? E o problema sobre o crescimento, né, logaritmo, como a gente pode ver, né, da produção de plásticos, né? Primeiro a produção para ajudar a gente, e a partir dos anos 80 é o problema que gerou, né, essa quantidade exacerbada de plásticos, e principalmente os plásticos descartáveis de uso único, certo? Também falamos sobre as empresas, as maiores produtoras, né, dos polímeros, como eles são descartados ou que não são descartados, como eles se acumulam nos mares, quais os principais países, né, que geram resíduos plásticos, né, as principais empresas, né, que produzem, vendem produtos, né, que têm plástico, certo? E aqui no caso os principais produtores também de plásticos, né? Falamos, acho que passei 2 vídeos, né? E também falamos sobre o problema rapidamente sobre o problema dos microplásticos, certo? E aqui essa aula de hoje, né, é sobre a polimerização, né? Então aqui no caso os tipos de reações, certo? Só para avisar, depois vou mostrar no final também, o trabalho para essa aula seria criar um mapa mental, né, sobre esses conceitos dos polímeros. Então, os tipos de reações e todos os conteúdos que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, criar aqui as informações principais, né, um mapa mental sobre as principais informações sobre os polímeros, certo? E aí tem que ter aqui principalmente os tipos de reações, ok? Geralmente são classificados aqui em adição e condensação, tá certo? Ou eliminação, né? Mas a gente tem uma, dentro da condensação, a gente tem uma que é um pouco diferente, que seria o rearranjo, tá certo? É como se fosse uma condensação, às vezes é classificada como condensação, mas aqui eu estou separando e aí tentar colocar também lá no mapa mental, né, os 3 tipos de reações, né? A primeira seria de adição, né? Na nossa aula presencial, acho que só estava um aluno, né? Ou quatro alunos em sala de aulas, todos nos viram até o final. Era uma aula, né, apresentada pelo Miguel, né, que era uma aula prática, na realidade, para avaliação dele, né, do ENAD, né, o Exame Nacional de Cursos Superiores, né, e ele apresentou na nossa sala, certo? Mas como o pessoal tinha ido para o Hopi Hari, a maioria não assistiu, certo? Mas aqui no caso nós temos, por exemplo, um monômero, né? Então um monômero que seria uma molécula, né, principal, né, a molécula base aqui para a formação do polímero, né? Juntando essas moléculas, né, a gente vai formar uma cadeia dessas moléculas que é chamado polímero, tá certo? Monômero, uma parte, mono de um, né? Polímero, vários, né? Várias partes juntas, ok? Então aqui o monômero, né, vai se juntar com outro monômero e aí vai ter a reação de polimerização por adição, tá certo? Formando aqui o polímero, né? Então nesse tipo de reação não há eliminação, né, de outros elementos, né, de outros átomos na reação, certo? Ele vai se quebrando, geralmente duplas ligações que se quebram para se juntar com outros, ok? Então aqui no caso, por exemplo, o mais comum seria o polietileno. Então a gente tem o etileno, né? A dupla ligação se abre para se ligar com outro etileno, e aqui no caso a gente tem o processo da reação de polimerização e a gente tem aqui o polietileno, certo? Um dos mais simples aqui, polímeros, né? E também um dos principais plásticos que existem hoje em dia, que é o polietileno, certo? Ou PE, chamado PE, né? Também aqui nós temos o propileno, né, que pode reagir, aqui ele tem a diferença que ele tem um grupo metil, né, e aqui nesse caso é o mesmo tipo de reação, né, a polimerização aqui foi N moléculas formam uma cadeia aqui com N monômeros, né, então polipropileno,
né? O PP também é um plástico bem importante, né? Aqui no caso o estireno, né? O vinilbenzeno, né? Então aqui a gente, no lugar do hidrogênio, a gente tem um anel benzênico e aqui forma o poliestireno, que geralmente, né, é o isopor, certo? Temos aqui também o tetrafluoreteno, né, ou tetrafluoretileno, né? E aí nesse caso aqui ele forma aqui, no lugar de hidrogênio a gente tem flúor, e aí nesse caso aqui nós temos um plástico também bastante importante, que é o perifetalato, né, gentil, alguma coisa parecida. Não sei se vai aparecer depois o nome dele, certo? Mas mais conhecido como Teflon, ok? E aqui no caso seria parecido com o polietileno, só que ele tem flúor no lugar do hidrogênio, certo? Aí dá outras características para esse polímero, certo? No caso, o Teflon. E aqui no caso, o cloreto de vinila, né? Então, no lugar de um hidrogênio, a gente coloca um cloro, né? Deixa ele reagir com um catalisador e forma aqui o policloreto de vinila, que é o PVC, tá certo? Então, o PVC tem cloreto, né? E uma das características do experimento, espero que dê certo, né, de separação, a gente não consegue, por exemplo, separar o PVC do polietileno de alta densidade, né, de alta densidade, isso. E aí, para separar, para identificar os dois, a gente bota fogo neles, né? E aí, queimando o PVC, ele libera HCl, ácido clorídrico, né? Então, um vapor superácido que a gente consegue determinar com uma fitinha de tornassol, certo? Bom, e aí agora todas essas reações anteriores foram exemplo de de reações de adição. Agora a gente tem a de condensação. A de condensação sempre vai eliminar aqui uma molécula, certo? Então eu tenho aqui, né, o monômero, ele vai se juntar com outro monômero e vai ser eliminado aqui, né, uma molécula, geralmente uma molécula de água, certo? E aí nesse caso a reação de polimerização por condensação, né, forma aqui, né, além do polímero um outro produto, e nós temos o polímero aqui que reagiu por condensação, formado por condensação, certo? Aqui temos os exemplos, né, dos polímeros por condensação. Então aqui no caso eu tenho o etileno glicol e o ácido terefitalato, né? Nesse caso aqui, ó, a eliminação de uma molécula de água, então aqui, né, nesse OH vai se juntar com esse OH, vai retirar um OH de um e o hidrogênio do outro, elimina a água e o oxigênio se liga diretamente aqui. Na realidade, esse oxigênio ataca o carbono aqui, elimina esse OH e o hidrogênio daqui, libera a água e a formação aqui do polietileno terefitalato, certo? Bom, aqui no caso também um plástico importante, né, o Kevlar, e aqui no caso a gente tem o parabenzenodiamida, né, e o ácido terefitalato. Aqui também a reação aqui vai ser parece uma reação peptídica, né, que na realidade também nós temos os polímeros naturais, que um deles é as proteínas, né? E a gente viu que na reação para a formação das proteínas, nós temos lá a ligação peptídica, né, entre os aminoácidos, né? Então aqui entre um ácido carboxílico e uma amina, ok? E aqui nesse caso, né, não é uma proteína, mas é um aminoácido, né? Uma formação aqui entre a amina, né, e o OH aqui do carbono. Nós temos aqui a formação, né, dessa ligação, da formação desse polímero com a eliminação de moléculas de água, certo? Bom, depois nós temos aqui a formação do nylon, né? Também, né, parecido com a ligação peptídica, só que aqui no caso a gente vai ter a eliminação de um cloreto e um H,
né? Então, aqui no caso, a formação entre a carbonila, só que aqui é um cloreto, né? E aqui no caso vai ter a junção entre a amina e aqui no caso o carboxilato, né? Eliminando aqui o HCl, ok? E aqui nesse caso aqui nós temos a formação do nylon, né? Que foi usado, né, a princípio para fazer meias, né? Hoje em dia é usado vários para linhas de pesca, várias coisas. E aqui tem uma curiosidade, né? Da onde que veio esse nome nylon, né? Vocês saberiam dizer? Na realidade, ele foi desenvolvido ao mesmo tempo em Nova York e Londres, né? E aí por isso deu o seu nome, né? NY-LON, né? Então nylon, né? Está relacionado com as cidades de Nova York e de Londres, né? As universidades dessas cidades. Okay? Bom, e aqui a reação de rearranjo, né? Então é bem parecido com a reação de condensação, né? Só que na a condensação há eliminação, né, de uma molécula, né? E não há um rearranjo, há uma ligação direta. Aqui o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, o oxigênio atacando aqui a carbonila, né? Formando uma ligação entre o oxigênio e o carbono, e o hidrogênio aqui não vai ser eliminado, né, daqui desse OH. Ele vai aqui completar aqui a reação aqui com a amida, né, a fazer uma ligação aqui, e essa ligação aqui é quebrada, né? Essa ligação é quebrada para fazer a ligação com o oxigênio, e aqui essa dupla ligação vem para o outro oxigênio para formar uma dupla ligação aqui, certo? Então há só um rearranjo, né? E não há eliminação aqui, né, de átomos nem moléculas nessa reação, né, da reação por rearranjo, ok? Bom, e aqui nós temos os tipos de plásticos, né? Então, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, teflon, poliacrilonitrila, PVA, né? Poliacetato de vinilo, utilizado nas tintas, né? Borrachas sintéticas, plexiglass, né? Que é aquela utilizada nos faróis, né? Polimetacrilato de metila. Certo? Então, vários tipos de plásticos, né, utilizados, dependendo da estrutura desses plásticos, né, eles serão utilizados, tem utilizações diferentes, certo? Bom, aqui nós temos os tipos de plásticos também. Se a gente pegar qualquer material, né, comercializado, né, para o consumidor normal, né, nós temos, se vocês procurarem nesses recipientes, tem essas indicações aqui de reciclagem, né? Então, a princípio, todos os plásticos são recicláveis, é difícil, né, reciclar todos, mas esse símbolo é o da reciclagem e tem os números. Para cada número corresponde aqui a um tipo de plástico, né? Então, um é o PET, né, polietileno terefitalato, né? Então, PET. Nós temos o polietileno de alta densidade e de baixa densidade, né? Pode ser, aqui está em português, pode ser que em inglês, né? High density, low density, né? Como o HDL e o LDL, como a gente viu lá das gorduras, né? Boas e más, né? Aqui no caso nós temos também alta densidade e baixa densidade. Então 2 é de alta densidade, o 4 é de baixa densidade. Então, geralmente são embalagens mais flexíveis, né? O de baixa densidade, e de alta densidade, embalagens mais duras, né? PET, principalmente em garrafas, né? Garrafas PET. Temos o PVC, que é utilizado principalmente nos encanamentos, né? O polipropileno, geralmente, né, brinquedos e baldes são mais resistentes. Esse aqui é um pouco mais flexível do que o polipropileno, né, o PP, o 5, e o 6 aqui o poliestireno, né? Então os copinhos de plásticos, né, tão do mal, né, os pratinhos de festa, de bolo, né, são utilizados aqui o poliestireno. Certo? E os outros, né, vários outros são classificados aqui como 7, né? São aqueles produtos que têm como base materiais de policarbonato, ABS, poliamida, EVA,
acrílicos, dentre outros. Certo? Então a gente tem essas 7 classificações, todos os outros que não se encaixam nessas 6 está dentro aqui desses 7. Ok? Deixa eu ver se... sim, vai ter. Só queria enfatizar também, né? Pensei que eu tinha esquecido. Aqui no caso os tipos de plásticos, né? Então a gente tem aqui os polímeros, né? Naturais e os sintéticos, né? Dentre os naturais a gente tem proteína, polissacarídeos, né? Gomas e resinas, polinucleotídeos, né? Então todos os naturais, né? Que são cadeias formadas de monômeros iguais e cadeias longas, né? Então a proteína é um bom exemplo aqui, né? de um polímero natural. Certo? Nós temos os sintéticos também. Então, os sintéticos se classificam em termoplástico e termofixo. O termoplástico, né, aqueles que se aquecer, eles amolecem. Certo? O termofixo, eles resistem ao aquecimento. Certo? Ele pode queimar, mas ele não amolece. Ok? E aqui nós temos um intermediário aqui entre natural e sintético. Eu pego produto natural e transformo um pouco ele, faço um procedimento com ele para formar um polímero, mas que já foi sintetizado pela natureza, né? É o exemplo de elastômero e as fibras. Okay? Bom, aí os tipos de plásticos também sintéticos. Então nós temos os elastômeros, os termorrígidos e os termoplásticos, certo? Dentre eles, aqui os termoplásticos, nós temos aqui os amorfos, né, que não tem uma formação, uma estrutura cristalina definida, e os cristalinos, né, então eles vão se cristalizar, vão se arranjar mais uma ordem um pouco mais organizada, certo? Não sei se for redundante, né, mas geralmente um material cristalino é que tem uma ordem correta, né, das moléculas, dos íons e assim por diante, né. Nós temos os elastômeros, né, que é tipo uma borracha, né, então ele tem alguns pontos que eles estão fixos ali naquelas várias cadeias, né, que permite que ele possa se rearranjar facilmente. Então eles podem ser distorcidos, né. E aí os elastômeros. Os termorrígidos aqui, esses pontos de intersecções são maiores, né? Então é como se fosse uma rede cristalina também, né? Pontos fixos que acaba deixando esses plásticos mais duros, né? Termorrígidos, ok? Algo, acho que não apareceu, eu queria que aparecesse, não, que já é no final. Mas aqui a diferença entre, devia ter colocado mais um slide aqui para mostrar, talvez isso seja importante, né? Os polímeros de alta densidade e baixa densidade. Geralmente os de baixa densidade são cadeias não ramificadas, né? E aí no caso tem pouca interação entre uma cadeia e outra, né? E por isso que eles são mais flexíveis, né? Talvez também ramificadas também, né? Mas não ligadas entre si, mas ramificadas. O que vai acontecer? Há um impedimento estérico, né? Ou seja, as moléculas não se ligam uma com as outras porque tem um impedimento de uma ramificação, então elas não têm o contato direto uma com as outras, e por isso que elas são mais flexíveis, né? Os polímeros de alta densidade, aí é o contrário, né? Geralmente eles não têm ramificação, ou até eles têm pontos, como a gente viu em termos rígidos, né? Tem pontos que as cadeias se ligam entre si para juntar mais essas cadeias. Então, quanto mais próximas essas cadeias, né, a maior vai ser a densidade, ou seja, se umas se afastam, né, ocupa mais espaço, outras se juntam mais, vai ficar mais denso, né, densidade demográfica, né, tem mais gente, ou seja, tem mais polímeros juntos, né, e aí isso vai fazer com que eles fiquem mais densos, né, e mais duros, e se tiver ligações entre as fitas, aí vai ficar, né, aumenta mais ainda, né, como a gente viu lá dos termorrígidos, certo? Termofixo, mas aqui o termorrígidos, certo? Pontos aqui que eles se ligam mais vezes, ok?
Bom, e aí o trabalho aqui para essa aula, né, fazer no caderninho, fazer separado, entregar separado, é fazer um mapa mental. Aí na internet tem bastante, vocês podem ter a criatividade. Acho que esse exemplo aqui não tem tudo o que foi mostrado aqui, né? Não precisa ter tudo detalhadamente, né, mas a mostrar aqui que tem os tipos de plásticos, né, polímeros, os tipos de polímeros sintéticos, os tipos de polímeros, então dá para juntar esse gráfico, né, de polímero sintético com os tipos naturais sintéticos, ali com esses termoplásticos, elastômeros, né. Aqui a classificação, né, isso aqui vai ser importante, né, colocar a classificação aqui com os números, os tipos de plásticos, né, e as reações, os tipos de reações dos polímeros, certo? Então, tentar elaborar aqui, tentar não, elaborar um mapa mental com essas principais informações aqui sobre os polímeros. Ó, então, aqui é a explicação do que significa polímeros nesse mapa mental. Acho que não tem tudo, né, mas dá para ter uma ideia. A reação que soma polímero é chamada polimerização, talvez não sei se é tão importante isso, né? Polímero é formado pela ligação de várias moléculas pequenas denominadas monômeros. Talvez só isso aqui seja importante. Acho que o que está na aula talvez seja mais importante. Aqui as reações, né? Se puder conseguir colocar exemplo ou até algumas desenhos de moléculas, né? Seria interessante, né? Mas que não polua, né, o visual aqui do mapa mental, mas se for possível, seria interessante. Aqui, né, só falei, não mostrei, né, por isso que eu pensei em colocar um slide, mas cadeia linear, né, está relacionada com polímero de alta densidade, cadeia ramificada está relacionada com polímero de baixa densidade. Então, se tem ramificada, vai afastar as moléculas, né, tem um impedimento estérico e elas vai diminuir aqui a densidade, certo? Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos, então aqui tem o exemplo do látex e da celulose, né, sintetizados pelos organismos vivos, e o sintético produzido em laboratório, PVC e nylon. Né? Termoplásticos, dos sintéticos, aqui a gente tem os termoplásticos, polímeros que sofrem fusão, e termorrígidos, resistência à mudança de temperatura, certo? Esse aqui é só um exemplo, vou tentar pegar mais alguma coisinha ali na aula, ok? Então é isso, um abraço.